Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré hablar. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Neemias capítulo 1, vamos ver o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 1. As palavras de Neemias, filho de Hacalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio ou para o cativeiro, se acham lá na província. Eles estão em grande miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados ou fendidos, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Deixa aberto aí no 1, não fecha de jeito nenhum, fecha apenas os olhos. Santo Deus, eu peço que haja temor e reverência diante do Senhor, diante daquele que é 3 vezes santo, que a sua presença seja perceptível nesse local. Guarda-me, Senhor, de transmitir apenas uma palestra seca, árida e fria, destituída de poder e de graça. Pode fogo santo do céu descer aqui, Senhor. Tu podes operar milagres aqui essa noite. Tu pode restaurar vidas, casamentos, corações destruídos, lares e famílias, almas feridas. Pai, perdoa nossa miséria, nossas iniquidades, perdoa nossa incoerência, nossa insensatez. Somos tão estúpidos, Senhor, tão fracos, tão ignorantes acerca de Ti, do Seu amor e das suas promessas. Mas eu não me fio na minha justiça, mas nas suas muitas misericórdias, na incondicionalidade do seu amor, que não olha para a aparência do homem, nem vê suas obras, porque se o Senhor atentar para a nossa iniquidade, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Senhor, acode-nos, salva-nos, liberta-nos. Estamos fartos de cultos e mais cultos e cultos e cultos, e nada acontecer. Manifesta o teu poder, para que essa gente saiba que há Deus em Israel, e atende pelo nome de Jeová, Deus dos exércitos. Receba glória para si, faz teu reino avançar, e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Preste muita atenção aqui. Eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria de ajudar você aqui essa noite. Vocês que estão nas galerias aí, vocês que estão no telão ou nas salas, ou que estão vendo pela internet, eu quero trazer uma palavra para consolar, para ajudar você. Nós estamos na cidade de São Paulo, uma grande metrópole, uma grande locomotiva. A vida do cidadão dessa cidade aqui, do habitante dessa cidade, é bem turbulenta, agitada, estressante, mesmo para os cristãos.
E às vezes você entrou aqui, está aprendendo teologia reformada, doutrina, as doutrinas da graça, está crescendo no conhecimento, está gostando de frequentar escolas dominicais, seminários, cursos teológicos, pregações expositivas, talvez mudou de igreja, estava numa igreja carismática, pentecostal, foi para uma igreja tradicional, ou talvez não mudou o estilo, mas saiu de uma igreja não bíblica para uma igreja bíblica. Mas independente da sua orientação teológica, doutrinária, do seu cargo eclesiástico, talvez você é um diácono, presbítero, pastor, um músico, talvez você ajudou a fundar essa igreja até aqui há 40, 50 anos, talvez você está com menos tempo de fé. Mas talvez todos nós, vocês têm algo em comum. Precisam de uma restauração em áreas da sua vida. Áreas da sua vida estão comprometidas. Essa noite é uma noite para um pit stop. Essa noite não vamos falar de doutrinas elevadas, de financiamentos, de leis junto à Câmara dos Deputados, dos assuntos pertinentes e que estão rodando em toda a mídia. Nós vamos falar da sua alma. Nós vamos falar da sua condição espiritual, conjugal, familiar. Nós vamos falar do seu estado de espírito, que talvez precisa de restauração, reconstrução, recomeço. Hoje você vai baixar um pouquinho a guarda, vai tirar um pouco os diplomas, os títulos. Hoje você é só um homem, só uma mulher, um pecador, carente de misericórdia, carente de consolo, carente de cura, carente de perdão, carente de graça. Deixa um pouco as pompas, deixa um pouco os títulos, os números. Se coloca diante de Deus hoje, não como fariseu, mas como publicano que batia no peito: tem misericórdia de mim, pecador. Eu vou usar esse texto de Neemias para falar da restauração da sua vida. O ano 70, Nabucodonosor invade Jerusalém e a destrói, e a saqueia, e leva cativo para Babilônia, milhares de pessoas. 70 anos depois, cumprindo a profecia de Jeremias, Ciro, da Pérsia, promulga o edito, dando liberdade para os judeus voltarem para a sua terra natal. Até que isso aconteça, um homem chamado Neemias, que estava na Pérsia, servia o rei Artaxerxes, em Suzã. Ele encontra um judeu, um dos seus irmãos, e ele pergunta: como está o estado do povo que não foi para o cativeiro? Como está Jerusalém? Como está minha cidade? Como está minha terra natal? Então um dos seus irmãos relata: olha, eu vou dizer como está Jerusalém. Os muros estão cheios de buracos, fendidos. As portas, os portões principais, todos queimados a fogo. O povo está em miséria, em desprezo, e lá no capítulo 2 fala de opróbrio, vergonha. Jerusalém está em ruínas, está destruída. Neemias fica sabendo disso, comove seu coração e parte então para uma grande empreitada, para ir reconstruí-la. Talvez esse é o cenário da vida de alguns aqui. Talvez Nabucodonosor, Satanás, deu com ímpeto contra a tua vida. O ataque foi tão grande, a cilada foi tão grande, o laço foi tão grande, o dardo foi tão grande, que derrubou você, destruiu áreas da sua vida, ou a sua vida por completo. Talvez foi assim, um ataque, uma cilada, uma armadilha que você caiu, um deslize. Talvez você quebrou financeiramente, nunca mais se ergueu, caiu em grave pecado, foi infiel, infidelidade conjugal, sofreu um trauma físico, uma doença que trouxe sequelas, ou esfriou da fé, se desviou, está fraco, frio, e há dias, semanas, anos, não ora, não lê as Escrituras, não se santifica. Talvez a sua vida está assim, somente os escombros, em ruínas,
e necessita de reconstrução. Reconstruir, recomeçar. Queridos, essa noite é uma noite de recomeço, é uma noite de renovar alianças, restaurar o altar que está em ruínas, é uma noite de botar a mão na pá, na enxada, na espada, e partir para a guerra, e partir para o trabalho. Você não pode mais permitir que a sua vida esteja assim, nos escombros. Um casamento nos escombros, uma vida financeira, profissional, nos escombros. Os filhos, a vida no lar, nos escombros. A vida espiritual, o ministério, a vida de oração, a santificação, nos escombros, em ruínas. Foi tudo arruinado, caiu tudo. O golpe do inimigo foi muito forte e jogou você no chão, quebrou você, destruiu você, corrompeu áreas da sua vida. Você caiu, e o golpe foi tão forte, e você não consegue se recuperar, não consegue se erguer. Talvez muitos aqui estão vivendo de máscaras, bem vestidos, bem apresentáveis, socialmente equilibrados, mas está escondendo um câncer, uma metástase, depressão, pecados ocultos, vida infeliz, frustração, casamentos de fachada, onde não se dorme mais no mesmo quarto, na mesma cama, não se tem relação íntima semanas, meses, até anos. Filhos desviados, filhos que caíram no homossexualismo, no lesbianismo, são dependentes químicos, e você está tentando esconder, pôr panos quentes, mas é uma vida frustrada, quebrada, arruinada. Ou talvez você é uma pessoa que não sente a presença de Deus há muito tempo, nem sabe o que é isso mais, não tem alegria em Deus, alegria no culto, não sente paixão mais pela presença de Deus, pela palavra, se sente seco, árido, frio, vazio, morto, perdeu a esperança já de uma visitação, o primeiro amor se foi. Uma vida árida, seca, litúrgica, religiosa, retrógrada. Talvez você quebra a cabeça, vai para o quarto e fala: Senhor, será que ser crente é isso mesmo? Será que tem algo errado? Não é possível que esse tédio, essa repetição, não há mais entusiasmo, alegria, paixão, vigor, força, experiências com Deus, quando Ele acordava você nas madrugadas para orar, experiências com eles de livramento, respostas de oração, visitações gloriosas de Deus, porque o nosso Deus fala, ministra o coração, enche do Espírito o teu povo, livra teu povo do mal. Fachada, ruínas, é meu estado. Talvez você aqui é um pornógrafo, está nos tentáculos desse vício maldito, nas cadeias da pornografia, nas cadeias do homossexualismo, nas cadeias da compulsão sexual, da imoralidade, das iniquidades, um viciado, irado, avarento, uma pessoa que tem compulsões carnais e não consegue vencer, não consegue dominar isso, e se pega numa profunda culpa, se sente sujo, imundo, vil, porque não tem domínio sobre as suas pulsões, suas compulsões, suas inclinações, vive caindo na lambança do pecado, na lama do pecado, e não tem mais domínio, e pensa: é o fim para mim. Como um homem como esse, uma mulher como essa pode ter algo de Deus? Já era, caí, fui vencido. Eu quero dizer, se você está em algum desses quadros que eu citei, você precisa de reconstrução. Você está em ruínas. Você precisa de reconstruir tua vida. Eu vou dizer algo, não dá para continuar mais assim. Basta! Não dá para prosseguir mais assim. Já está carcomido, já está putrefado, já é sistêmico.
Tem que parar. Pare as máquinas agora e resolva isso antes que seja tarde demais. Esse foi o estado de Neemias. O homem relatou a ele, o irmão dele, como estava Jerusalém. Em miúdos, Jerusalém está um caos. Vamos ver mais ou menos aqui, eu vou passar bem rápido, porque é a parte B que eu quero entrar. Como estava Jerusalém? Verso 3, e disseram os restantes que não foram levados para o exílio, se acham na província, estão em grande miséria. Até aí. Miséria. Qual era o estado de Jerusalém? Miséria. Pesados impostos sendo cobrados, desemprego, as pessoas estavam penhorando os próprios filhos para comer. Pobreza, desemprego, fome, doenças, miséria. Aquele povo estava passando fome. Então, algo que precisa ser reconstruído, primeiro temos que identificar o estado que estão as coisas. Miséria. Isso precisa de reconstrução. Talvez o retrato disso aqui, de alguns aqui. Talvez você vive uma miséria espiritual. Uma miséria espiritual. Há muito tempo não come da mesa do Senhor o pão farto, mas as migalhas que caem. Há muito tempo não experimenta enchimentos do Espírito. Há muito tempo não experimenta visitações gloriosas. Qual a última vez que você orou 1 hora ininterrupta? Miséria, não consegue orar sequer 20 minutos, o joelho já dói, já desconcentra, vai mexer no WhatsApp, 15 minutos já fica um tédio. Miséria, vai ler a Bíblia, começa a folhear, começa a dar tédio, e lê 5 capítulos e pensa depois que lê o 5º, eu não entendi nada, eu não me lembro de nada que eu li, e volta para ler de novo e desiste. Vem para o culto já está, cantou 4 louvores, está na oferta, e ele ainda não se deu conta que ele está no culto. Ele acorda, meu Deus, insensível, indiferente. Talvez seja o teu estado, miséria espiritual. Pastor, eu estou morrendo espiritualmente, estou com inanição espiritual, anemia espiritual, eu vou morrer. A luta, na minha luta da carne contra o espírito, a carne já prevaleceu faz tempo. Eu sou um homem que anda na carne, ando nos sentidos naturais, sou previsível, sou racional, eu sou muito lógico, falta-me a vida do Espírito, a iluminação do Espírito, a condução do Espírito, andar na graça, andar nas virtudes celestes. Meu querido, o Evangelho, a religião, a fé, não consiste em palavras, mas em virtude. Não são só credos, não são só doutrinas, não é só liturgia, mas é poder. Talvez é seu estado. Segundo, muros fendidos. O que aconteceu? O ataque de Nabucodonosor foi tão grande, ele devastou a cidade. Os muros, que era a comissão de frente, a muralha, que impediu os inimigos de entrar, agora tinha um buraquinho ali, outro ali, outro acolá. Podia facilmente entrar algumas ratazanas, buracos, todo esburacado, propício para um ataque, sem defesas, onde o inimigo podia entrar. Buracos fala de quê? Brechas. Quem precisa de reconstrução, primeiro, está vivendo uma miséria espiritual. Segundo, está em pecado. Brechas. Brechas. Pecados que você foi deixando de lado e foram se acumulando, áreas sem ser tratadas, sem ser lidadas, pecados, brechas. Essa é a causa da ruína de muitos crentes. Gente, como é que relativiza pecado? Como é que faz o estudo de pecado? Meu querido, pecado é pecado aqui em cantonês, mandarim, chinês. Pecado é transgressão da lei, pecado é iniquidade, anomia, pecado é uma ofensa contra a glória de Deus. Brechas,
O que é isso? Ei, esse dinheiro que você está metendo na mão não é teu não. Ei, esse site que você está clicando aí diariamente é proibido. Ei, esse contato com aquela mulher casada depois da meia-noite, esse flerte, brecha. Esse olerite falso, esses juros, aliás, esse lucro extra, espúrio, brecha. Esse gato que você está fazendo na internet, cria vergonha na cara, pegando a internet do outro, a net, o Netflix, sei lá o que, o diabo, que é isso? O crente vai lá e faz, brecha. Nome protestado, nome sujo, compra e não paga, dívida em banco, juros altos, flertes com mulheres casadas, com homens casados, cobiça, aquela mulher daquela repartição, aquela mulher sensual, que você nutre o seu desejo, sua fantasia, todas as vezes que encontra ela, opa, ela está lá, veio com a roupa que eu queria, brechas, amargura no coração, falta de perdão, rancor, ressentimento, olha o muro fendido, olha a buraqueira, e crente está levantando a mão para adorar, está pregando, cheio de buracos, está em ruínas, pecados, você perdeu o controle deles, perdeu o domínio deles, eles te seduziram, eles te venceram, te dominaram, estão matando você, e lançaram você no chão, brechas, olhar, são pensamentos, mentira, papéis, toques, mão, ir para a cama com a mulher sendo solteiros. Brecha. Era o estado de Jerusalém. Será que não é seu estado? Que mais? As portas queimadas a fogo. O que significa isso? As portas eram o fronte da cidade. Tem algumas interpretações para aqui. É onde se fazia a justiça, mas é onde se impedia, se fazia resistência contra o inimigo. Se olhar os filmes de guerra, eles vinham com um ariete, uma grande tora, e os soldados vinham dando contra o portão principal, para tentar entrar. Em Jerusalém não tinha mais esses portões, estavam queimados. Logo quando o inimigo vinha, Jerusalém não oferecia resistência contra o inimigo. Talvez é o retrato de alguns aqui. Não oferecem mais resistência a Satanás. Não conseguem resisti-lo. Não conseguem vencê-lo. Não conseguem discernir seus dardos, suas setas. Quando o inimigo vem, você é presa fácil. Ele tenta você, seduz você. Ele arma um laço e você cai. Talvez é seu estado, minhas orações não têm força, eu não tenho condição de resistir laços e tentações, não consigo discernir as ciladas, estou sem condições de resistir, sem o fronte, sem as portas frontais. Você não está assim, pastor, eu não posso ser tentado na menor das tentações, eu caio. Eu não tenho vigor. A palavra diz, portanto, resistiu firmes na fé. Eu estou sem fé. Eu não consigo resisti-lo. Os seus estratagemas, os seus planos, a sua sutileza, eu não consigo. A sua sedução é assaz poderosa. Você precisa de reconstrução. O que mais? O texto ainda fala de desprezo. Vai falar com gente agora, hein? Olha, Hanani falou para Neemias, como é que está o meu povo lá? Olha, Neemias, portas queimadas a fogo, muros fendidos, miséria e desprezo. Sabe o que é isso aqui? Jerusalém. Quem fundou Jerusalém? Na cidade de Jebus, quando Davi conquista, Davi edifica poderosa,
no meio do Monte Sião, Jerusalém, a poderosa, a nação mais poderosa, o exército mais poderoso, todas as riquezas naturais. Jerusalém era bela, exuberante, respeitada pelos seus inimigos, vigorosa, viçosa, gloriosa, cheio de riquezas, cheio de tesouros, cheio de batalhões militares, um monarca brilhante, Davi. Agora se passou. Foi derrotada, foi saqueada, foi queimada, foi destruída, e agora ela perdeu o respeito, ela agora desprezada. Jerusalém não significa mais nada. Jerusalém, esse povo não significa mais nada. Esse povo já era. Talvez essa é a sua história. Você um dia esteve em cima, um dia esteve na melhor, pomposo, vigoroso, virtuoso profissionalmente, financeiramente, academicamente, ministerialmente, espiritualmente. Era respeitado pela sua esposa, era respeitado pelos seus filhos, era respeitado pelo seu presbitério, pelos seus colegas de trabalho, pela sociedade. Mas depois da sua queda, da sua ruína, do seu tropeço, você está sendo desprezado. Isso aí, isso não dá mais nada não. Aquela família, aquele camarada, caiu. Não é mais nada. Você está sendo desprezado pelos seus familiares, desprezado pela sua esposa, desprezado pelos seus filhos, desprezado pelo seu marido, desprezado pelos seus pastores, desprezado pelo seu círculo de amigos. Era o estado de Jerusalém. Você precisa de reconstrução. E último, não está no verso 1, mas está no 2. Neemias diz: vinde, reconstruímos os muros e não estejamos mais em opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha. Jerusalém, motivo de vergonha, vexame, é uma vergonha. Essa cidade. Talvez você está assim, querendo gritar: pastor, para de falar da minha vida. Hoje eu sou motivo de vergonha na minha casa, vergonha para minha esposa, eu sou uma vergonha para os meus filhos, uma vergonha para o reino de Deus, uma vergonha para o Senhor, uma vergonha para a igreja. Eu estou sendo humilhado, essa situação me humilhou. Estou sofrendo humilhação, escárnio. Por quê? Porque eu caí, eu fui à ruína, eu quebrei, eu tropecei, eu estou em escombros, e isso me humilha. Será que o inimigo não está humilhando você? Seus parentes humilhando você? Se você não está se sentindo humilhado, desprezado, envergonhado, enquanto eu prego, algumas bochechas ficam coradas, vermelhas. Esse era o estado de Jerusalém. Talvez esse é o seu estado. Vamos, meu irmão, admita. A soberba é o pior dos pecados. Raspe qualquer pecado e na superfície encontrará o orgulho. Uma das principais características do orgulhoso é: ele nunca admite que está errado, nem que falha, nem que tem pecados. Hoje é o dia de levantarmos o tapete. Hoje é o dia de fazermos uma exumação, uma cirurgia. Hoje é dia de tirar os despojos, fazer como Naamã, tira a capa e mostra a lepra. O fator aqui é reconhecer. Talvez você está assim. Esse era o estado de Jerusalém, estava nos escombros, e aquilo requeria recomeço, reconstrução, reedificação, reerguer. Se esse é o seu estado, uma dessas áreas, duas, quem sabe três, todas elas, você precisa de reconstrução, e em nome de Jesus, Deus há de reconstruir sua vida. Agora vamos ver, depois que Neemias soube, quais foram suas primeiras atitudes. Você que está com a vida assim, que quer reconstruí-la. Quem quer reconstruir a vida aqui diz amém. Amém.
quais são suas primeiras atitudes? Quais são os primeiros passos para uma reconstrução? Nós vamos seguir o exemplo do exímio administrador, do líder nato, do reconstrutor nato, Neemias. E se você atentar detalhadamente para os termos, os detalhes que eu vou te passar, você terá sucesso na reconstrução da sua vida. Você disse que queria reconstruir. Vamos seguir o exemplo de Neemias. Quais foram os primeiros passos? Vamos lá. Verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, até aí, já tem muita coisa aqui, não dá para passar para frente não. Vejam só, escute, olhe para mim. Neemias encontrou dos seus irmãos, ele estava na fortaleza em Suzã, na Pérsia, era copeiro do rei. Ele encontra um judeu nativo, um dos seus irmãos. Como é que está o meu povo lá? Eu vou relatar para você. Escombros, miséria, opróbrio, portas queimadas, muros fendidos, desprezo. A Bíblia diz que tendo eu ouvido essas palavras, primeira reação de Neemias, ouvir, tendo eu ouvido. Quando eu estava preparando esse sermão, eu falei, não, isso aqui não é assim não, eu vou estudar isso aqui. Aqui não está falando do ato de ouvir. A palavra no hebraico original, que dá a ideia de assimilar, conceber, receber, cingir. Quando eu concebi, assimilei, compreendi. Primeiro passo para você reconstruir sua vida, camarada, você precisa conceber o estado que você está. Tem gente aqui comendo chuchu e arrotando peru, não entendeu o estado que está. Neemias concebeu, compreendeu, assimilou. Querido, olha para a tua vida, olha para o caos que ela está, concebe isso. Ouvi, ministros do altar, cingi-vos, foi o que Joel disse para os sacerdotes da época, cingi-vos com pano de saco. Meu irmão, concebe, o teu casamento está falido, a tua família está dividida, o teu ministério é de fachada, você está em ruína. Concebe isso, recebe isso, compreende o seu próprio estado. Primeiro passo. Você já viu alguém que não tem doença procurar um médico? Claro que não. Alguém sem dor tomar um medicamento? Claro que não. Como é que alguém busca ajuda? Como é que alguém busca um remédio? Quando essa pessoa detecta a enfermidade, quando essa pessoa identifica a dor, aceita, está doendo, tem um órgão que está infeccionado, apalpe-o e você vai ver, é real. Não ignore os fatos, conceba, não é normal esse estilo de vida, não, você não pode aceitar essa condição que foi imposta. Assimila, recebe, compreende, confessa o teu estado. Primeiro passo para a reconstrução. Segundo, ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Em vez desse homem trabalhar, esse homem foi sentar. Por que ele sentou? Porque ele não é igual eu e você. Se ele fosse igual eu e você, quando eu tivesse ouvido, estaria escrito aí, quando eu ouvi essas palavras, peguei o metrô. Neemias não, sentou. Por que ele se sentou, presbíteros? Porque o baque foi forte, foi muita informação. Não é muita informação para você? Quais? Vai lá hoje e abre o histórico na internet do teu filho. Pega o celular dele e olha com quem está andando, com quem está conversando. Espreme a tua esposa. Dá uma olhada na tua conta hoje, talvez você não viu. Dá uma olhada. Concebe. Sabe o que ele foi? As informações foram demais. Que o Hanani disse para esse meu filho, não tem pedra sobre
pedra, aquilo está uma vergonha. O que ele foi fazer? Eu não posso agir, eu não posso fazer nada, sem antes me assentar. O que é se assentar? Reflexão. Gente, o povo de hoje não para refletir. Ele foi fazer uma leitura da situação, ele foi refletir sobre a condição de Jerusalém. Quando é que você vai parar e vai refletir na sua condição? Gente, é uma correria danada, é um mundo imediatista, comidas, fast food, é tudo muito rápido. Nós não temos tempo para meditar. Nós não temos tempo para refletir na nossa condição. Quando você tira férias, querido, você arruma mais trabalho, é viagens, é praia, é afazeres, é entretenimento, e a vida continua um caos. Tira uma semana só para orar e jejuar. Tira uma semana só para refletir, desengaveta, abre as gavetas e pega e faz uma leitura, um planejamento, cria uma tabela e veja como está a condição da sua vida. Reflexão. Reflita agora. Como está a condição dos teus filhos? Como está a sua condição financeira? Faz um balanço. Como está teu casamento? À luz da Bíblia. Teu chamado ministerial. Tua aliança com Deus, sua vida. Faz uma reflexão. Existem períodos da nossa vida que nós temos que fechar para balanço. Os puritanos, se você estudar, eles observavam muito a prática da meditação. Tem hora que tem que cortar o fio da internet, da televisão, quebrar o celular, sair dessa parafernália audiovisual e ouvir somente a voz de Deus, se debruçar nesse livro e ruminar e fazer uma reflexão da própria vida. Reflita, faça uma leitura da sua condição financeira, uma leitura do seu casamento, uma avaliação de como você está conduzindo os seus filhos, a sua vida espiritual. Reflita. Você acha que Neemias ia pegar tijolo, pá, enxada, acabou de ouvir, vamos para lá, igual um louco? A Bíblia fala que quando ele ouviu as palavras, foi no mês de Quisleu, abriu o mar, março, abril. Quando ele começou a reconstrução, foi no mês de Nissan. Não, o mês de Quisleu é novembro e dezembro. Foi quando ele ouviu. Quando ele começou, foi o mês de Nissan, março, abril. 4 meses fazendo um planejamento, uma leitura, refletindo, organizando, se posicionando, se preparando. Você quer reconstruir sua vida? Faça uma leitura. Cancela os compromissos dessa semana, se possível. Tira uns dias de férias. Cancela as trivialidades, as futilidades. Deleta 90% dos contatos que estão nesse WhatsApp, que não serve para nada. Corta um pouco as mídias sociais. Pede férias, pede uns dias para o seu ministério, para o seu líder ministerial, para o seu trabalho, seja lá o que for, e vai fazer uma reflexão, coloca no papel, faz uma análise, uma leitura, reflita, desengavete os projetos, os papéis, vê o álbum de fotografia, e faça a leitura das mensagens, quem você feriu, quem você magoou, quem você traiu, quem você deve, aonde foi que você caiu na fé, lembra-te aonde caíste, volta e pratica as primeiras obras. Não está isso em Apocalipse 2? Reflexão. Terceiro, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Esse é um dos principais. Quando ele percebeu o estado que estava Jerusalém, sentei, comecei a lamentar e chorar. O que eu estou vendo hoje, igreja? Chora comigo. Uma indiferença entre o povo de Deus, crentes frios, insensíveis à sua própria condição, insensíveis à perdição dos filhos, insensíveis à condição do casamento destruído. Neemias se quebrantou. Quebrantamento, arrependimento, confissão, consternação, contrição. Nossos filhos estão indo para as drogas e nós estamos frios. Nosso casamento está um caos e nós estamos indiferentes.
Falta choro, igreja. Falta chorar pelos filhos, chorar pelo ministério, chorar pelos pecados, chorar pela ruína e o caos que está na nossa vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Contrição. Contrição. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida espiritual. Olha para os seus filhos. Olha para a sua empresa. Olha para o seu ministério. Se você está assim, portas queimadas, muros fendidos, opróbrio, miséria, você tem que se quebrantar. Choro. Ele esteve chorando e lamentando. Pranto. Purificai as mãos, pecadores, voz de ânimo dobre, lamentai e chorai, converta o vosso riso em tristeza, e a vossa alegria em pranto, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Eu quero pedir em nome de Jesus, chore pela restauração da tua família, chore pela restauração do teu altar, chore pela conversão dos seus filhos, chore pela ruína que está a sua vida. Quebrantamento. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Lamentei alguns dias e estive jejuando. Você pesou essa semana? Pesou? Você deve ter visto que está faltando um pouco de jejum, né? Não, peraí, pastor, o senhor vem falar de jejum para a nossa geração, McDonald's, Burger King, churrascaria. Meu irmão, nós estamos pior que os católicos romanos, nem na quaresma nós estamos jejuando. Jejum virou conto, mito. No máximo alguém jejua se a esposa capotar e ficar na UTI em coma, e o médico fala, vai morrer daqui 10 minutos, ele jejua. Jejua 10 minutos. E o jejum? Meu irmão, o jejum é uma prática observada pela igreja do Antigo Testamento e pela igreja do Novo. Jesus, quando fala no Sermão do Monte, tu quando jejuardes, ele não manda jejuar, ele já presume-se que a igreja jejua. Eu vou te dizer, o jejum, ele era praticado em situações de calamidade, de consternação, de crise. E a pessoa externava a sua tristeza através da abstinência de alimento, o jejum. Deixa eu dizer, a condição da sua vida, a ruína que se instalou, não é digna de um jejum, não é digna de separar uns dias para jejuar, meu irmão. Será que você não pode se afastar um pouco das delícias, das iguarias desse mundo, das benesses, do conforto, da gordura, para pôr a boca no pó e clamar por restauração? Ah, meu Deus do céu, só com a tecnologia nós não vamos conseguir, só com celular, YouTube, canal Defesa do Evangelho, isso não é suficiente, isso só pode nos condenar mais. Jejum. A igreja não jejua. Os santos do passado, como observavam essa prática? Davi, quando soube que a criança nasceu doente, ficou 7 dias sem comer. Neemias, quando viu o estado de Jerusalém, ficou sem comer. Ezequiel, quando teve as visões, ficou sem comer. Daniel, quando teve as visões, ficou 21 dias jejuando. Jesus, antes de começar seu ministério, ficou 40 dias sem comer. Meu Deus, a prática do jejum tem que voltar a ser observada. Pastor, por que é necessário o jejum? O que é necessariamente o jejum? Veja só, o jejum é uma prática externa de ficar sem comer. Não é o ato em si de ficar sem comer, porque senão o povo africano era o povo mais santo do mundo, eles não comem. Não tem nada a ver. O jejum, ele só deve externar o que está aqui internamente.
quando eu estou triste, quebrantado, quando eu estou em crise, oro pela conversão de um ente querido, tem uma mãe doente, uma situação, eu demonstro aquela tristeza, eu demonstro o meu desejo de restauração através do jejum. Então o jejum sempre deve acompanhar a tristeza, a consternação, quebrantamento de coração. Essa situação não tem quebrantado você, vê o seu estado, e então, meu irmão, externe ela da prática do jejum. Detalhe, não se jejua mexendo na internet, trabalhando, fazendo faculdade. Jejum também deve se dedicar um momento para estar sós. É um momento de meditação, um momento de isolamento. Se jejua então quando não se trabalha pesado, quando não está envolvido em nenhuma atividade, e quando você está tomado de profunda tristeza. Você jejua. Jejue. E por último, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu, e disse: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, até aqui. E essa Cinderela, essa gata borralheira, chamada oração, o que foi feito dela? Neemias sabia, não existe reconstrução sem oração. Sabe o que é oração? Ele vai reconstruir uma cidade. Escuta, antes de eu consultar os engenheiros civis, antes de eu consultar os arquitetos, antes de eu consultar os gerentes de banco, a mão de obra, o pedreiro, antes de eu consultar o câmbio, eu tenho que consultar a Deus, antes de ligar para a cunhada, antes de falar com a amiga ímpia, antes de buscar os gurus humanos, você tem que consultar a Deus, pedir a opinião de Deus, ir a Deus em oração e em jejum, até que Ele mostre o que você deve fazer, que caminho seguir, qual passo dar, como iniciar a reconstrução. Neemias sabia disso. Oração, meu irmão. Arnold Schwarzenegger, o ator de Hollywood, que fez o papel do Exterminador do Futuro, ex-governador da Califórnia, nos seus primeiros anos de juventude ele era fisiculturista. Ele foi 7 vezes campeão mundial de fisiculturismo, Mr. Olympia. Ele tinha uma frase em inglês que dizia assim: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem crescimento. Vamos mudar aí. No pray, no gain. Sem oração, sem crescimento. Sem oração, sem reconstrução. Sem oração, sem recomeço. Sem oração, sem reinício. Nós começamos a reconstrução, sabe aonde? No seu quarto de joelhos, com a porta fechada. Como você inicia esse grandioso projeto? A sós com o Senhor, dia e noite, noite e dia, até que Ele fale. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Só um minutinho aqui. Agora abra comigo Neemias 6. Neemias 6, verso 15. Neemias 6, 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Até aí. Neemias teve sucesso, sim ou não? Sim. É lógico que eu pulei vários capítulos, etc, etc, mas só para te dizer. Quando ele ouviu, a cidade estava em escombro e ruínas. Quando ele orou, lamentou, jejuou, refletiu, assimilou, agora no capítulo 5, em 51 dias, o muro estava erguido. Meu irmão, se você quer ter sucesso como Neemias, você vai começar no teu quarto, e o Senhor há de estender a mão para você, o Senhor há de amparar você,
Eu não tenho prazer na morte do que morre, eu não tenho prazer na miséria, eu não tenho prazer na derrota. O Senhor é com você, meu irmão. Ele quer te reerguer essa noite, Ele quer fechar esses buracos, essas brechas. Vá a Deus em arrependimento sincero, e esses pecados serão perdoados, e essas brechas serão fechadas, e o inimigo não entrará mais. Vá diante de Deus e repita o versículo de Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vença essa miséria, seja cheio do Espírito Santo, coma do pão da vida, beba da água da vida, fortaleça-se essa noite. Você vai orar e dizer: ah, Senhor, dá-me ao menos uma fatia desse pão, o pão vivo que desceu do céu. Dá ao menos um gole dessa água, a água da vida. A quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que tem sede diz: vem, vem, meu irmão. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Vergonha? Oh, meu irmão, guarda aquela promessa que está em Isaías: em lugar da tua vergonha te darei dupla honra. Deus é aquele que ergue o pobre e o fraco do monturo. Ele pega o fraco e o pobre do monturo e o faz assentar com os príncipes. Deus é um Deus que nos honra. Ele vai tirar a miséria, Ele vai tirar a vergonha, Ele vai fechar os buracos, Ele vai fortalecer. No demais, irmãos meus, fortalecer na força e poder, e tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revista-se da armadura, para você resistir ao inimigo. Toma o escudo da fé, a espada do Espírito, calça as sandálias da preparação do Evangelho, impõe o capacete da salvação, e se cobre com a couraça da justiça, e vai à guerra. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, meu irmão, é isso que Deus tem para nós. Você vai reconstruir sua vida. Primeiro, reconheça seu estado. Reconheça, aceite, assimile, reflita. Quebrantamento, chore e lamente, jejue e ore ao Senhor. Ele vai restaurar você. Eu vou desafiar você. Eu não creio num Deusinho não, meu filho. Tem uma coisa que eu nunca faço, é escrever Deus com D minúsculo. Eu nunca fiz isso desde o primeiro dia que eu converti. Nunca. Porque o Deus com D maiúsculo chama Yahweh, Yahvé. O eu sou o que sou. Moisés foi discutir. Deus falou assim para ele: por acaso, uma vez a minha mão tendo sido estendida, alguém poderá fazê-la voltar atrás? Oh, aleluia. Ah, Senhor Jeová, tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada é a tua destra. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Grande em força e forte em poder. Eu vou orar para que a reconstrução comece hoje. Não é amanhã, não é o ano que vem, é hoje. Deus vai visitar você hoje. O poder de Deus vai alcançar você hoje. O consolo de Deus vai alcançar você hoje. Deus é misericordioso. Olhe para cá. Aqui tem 1, 2, 3, 4 blocos embaixo. 5, 6, 7, 8. 4 em cima. Eu só vejo blocos. Só um pouquinho mais baixinho. Eu só vejo blocos. Mas eu não vejo lá atrás aquela senhora sentada, nem esse jovem aqui, nem aquela menina. Eu não conheço você. Eu não sei se tem comida no teu armário. Eu não sei como é que está o saldo na tua conta. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quantas lágrimas você derramou essa semana. Mas Ele sabe. Ele não vê 8 blocos. Ele vê você. Conhece você. Sabe de todas as suas necessidades, suas fraquezas, seus pecados. Quantas lágrimas tem derramado.
Ele não está aqui para colocar o pé na tua garganta, para julgar e apontar o teu pecado. Ele está aqui para estender a mão e dizer: filho, não temas, eu sou com você, eu te restauro, eu te ajudo. Fecha os olhos, curva a sua cabeça.